Você, profissional da saúde, sabe muito bem a importância da reconciliação medicamentosa e o quanto esse processo ele é crucial para garantir a segurança do paciente, bem como a eficácia da terapia. Mas convenhamos, esse processo manual ele é lento, ele é propenso a erros e também ele é bem chato de ser feito. Mas eu trago hoje a solução definitiva para resolver esse problema. Eu vou te apresentar a minha planilha de avaliação farmacêutica focada na reconciliação medicamentosa. Mas antes, like no vídeo para fortalecer o canal e se inscreva para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos para a aula. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Jefferson Santos e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a minha planilha de reconciliação medicamentosa e como eu deixei esse processo que era manual e automatizei esse processo para facilitar a minha vida, pois o que a gente mais quer no hospital, seja a gente farmacêutico, médico, enfermeiro, é o quê? É otimizar o nosso processo, colocar as tarefas repetitivas para o computador fazer, como também colocar essas tarefas de forma que o computador ele consiga fazer um trabalho que a gente consegue, obviamente, a gente faz super bem, mas não vai ter o erro do fator humano, pois o computador ele vai seguir uma linha de processo e vai sempre avaliar o paciente, a prescrição e a reconciliação de forma automática. Obviamente, a gente precisa revisar, entender o que está acontecendo com o nosso paciente, com a prescrição, mas isso vai ser uma segunda camada, uma primeira camada de segurança para que a gente consiga garantir a otimização da nossa terapia. Tudo bem? Então eu vou compartilhar um pouquinho aqui a minha tela do computador para que vocês possam ter acesso, poder mostrar um pouquinho como é que funciona essa planilha que eu desenvolvi. Ela é um pouquinho diferente da outra que eu já havia mostrado anteriormente. Essa aqui ela é focada apenas na reconciliação medicamentosa. Porque a forma como eu quis criar essa planilha, ela é totalmente editável. A gente consegue incluir novos medicamentos, retirar medicamentos, acrescentar novos módulos de avaliação, como também retirar os módulos de avaliação. Então nessa aqui ela é focada única e exclusivamente na reconciliação medicamentosa. Eu vou tentar só compartilhar a tela aqui para vocês. Então, continuando, eu vou mostrar aqui um pouco da minha planilha, tá? Que eu desenvolvi. Ela é bem parecida com a outra planilha que eu havia mostrado, enfim, mas essa aqui tem alguns diferenciais que vocês vão perceber ao longo do vídeo, tá? Então, tem um cabeçalho que ele vai se repetir ao longo dos dias de análise do paciente. Aqui eu vou preencher os dados, né? É muito importante, por exemplo, preencher a idade, o gênero, se é masculino ou feminino, a data de admissão do paciente, vou colocar aqui ó, uma data aleatória, eu não preciso colocar no futuro, né? Seria interessante colocar no passado. O início da avaliação no paciente também, a gente coloca todos os dados que são importantes aqui para o paciente, para a gente poder acompanhar. O dia de hoje também, né? Na anamnese não vai fazer muita diferença, mas nos outros dias é importante, já que a aba aqui atual, ela indica o dia que eu estou fazendo a análise do paciente, o início da avaliação foi quando eu comecei, né? Aqui eu posso colocar o peso do paciente, por exemplo, 79 quilos, e o peso é importante, e ele já calcula, por exemplo, a superfície corporal do paciente. Se você colocar aqui 180 centímetros com um peso de 79, acho que não bateu muito aqui, mas deu 1,99, por exemplo, de superfície corporal, então ele atua e ele calcula esses valores automaticamente aqui, para caso você precise fazer o cálculo de algum medicamento, principalmente quimioterápico. Aqui também dá para escolher qual farmacêutico e colocar diagnóstico, motivo de internação do paciente. Tem um espaço aqui também para colocar os dados da história do paciente, outro espaço para comorbidades, e aqui é o que a gente está focando, que é a reconciliação medicamentosa, tá? Então vamos dizer aqui que esse paciente usava a ciclovir, 200 miligramas, 2 vezes ao dia, que tem que colocar a unidade que a gente utiliza a dose, colocar aqui que o paciente usa a atorvastatina, colocar que vai usar 40 miligramas uma vez ao dia,
pensar em outro medicamento aqui que o paciente utilizava, enfim, durante uma entrevista, foi conversando com o paciente, foi confirmando, tu utiliza qual medicamento em casa, ou às vezes o paciente ele já vem com a prescrição médica que ele estava em casa antes da internação e apresenta pra gente, daí a gente vai colocando esses medicamentos aqui. Vamos dizer que ele fazia uma dipirona para dor, 500 miligramas 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. E vamos colocar também, deixa eu pensar aqui em outro medicamento, um enalapril, 5 miligramas uma vez ao dia. E só. Vamos dizer que esse nosso paciente, ele era hipertenso, enfim, tinha uma dislipidemia, alguma infecção viral que a gente precisou tratar, enfim, estava usando esses medicamentos no período anterior à internação, tá? Eu também coloco aqui um antibiótico, vou botar aqui um ciprofloxacino, por exemplo. Vou colocar que ele fazia 500 miligramas também, uma vez ao dia. Como a gente pode ver, ele está convertendo aqui, porque ele tem uma aba auxiliar que converte a posologia em quantas horas está sendo feito, tá? Eu ajustei porque isso depende muito de como vem a prescrição médica na instituição, no sistema que vocês utilizam, tá? Independente de qualquer coisa, ela é possível ser editada e ser personalizada de acordo com a tua instituição. Eu ajustei a minha de acordo com a prescrição médica vem aqui na minha instituição, tá? Aqui tem uma abinha muito importante, que é aquele medicamento que não é padronizado no teu hospital. E aí o paciente faz uso, por exemplo, o paciente gosta de usar a aspirina cardio, acho que é a S-cardio, deixa eu ver outro medicamento, que, vamos lá, o paciente utiliza, por exemplo, escitalopram. Vamos dizer que o paciente aqui, eu vou colocar até aqui na prescrição, que o paciente utiliza escitalopram. E esse escitalopram, comumente, ele já não é, ele não é um medicamento que é padronizado na maioria dos hospitais. Então, a gente até solicita que esse paciente traga o medicamento, mas para ter o nosso controle, para que a gente possa ter esse controle da quantidade de medicamento que o paciente trouxe, né, já que pertence a ele, é um medicamento relativamente caro, a gente também pode preencher nessa aba aqui, esse módulo, escitalopram. Para a gente ter esse controle, tá? Então, o paciente, por exemplo, trouxe 20 comprimidos de escitalopram e aqui a gente vai ter uma previsão até o dia 15 do 8, por exemplo. O paciente ele vai terminar de utilizar esse medicamento. Esse medicamento vai acabar durante a reação no dia 15 do 8. Isso aqui poderia até ser automatizado, né? A gente nem precisaria fazer muita coisa. Era só pegar aqui a data atual do paciente que a gente analisou e somar com a... não foi porque tá texto. Isso aqui podia estar automático, tá automático bonitinho, não sei porque eu não fiz isso. Mas o que a gente podia fazer é pegar a data atual de hoje, né, e somar com a quantidade de comprimidos, já que é uma vez ao dia. E aí ele gera essa data aqui meio estranha, mas aí a gente converte para a data. E aí ele indica que isso vai ser até o dia 16 do 8. Se o paciente tem 20 comprimidos, hoje é dia 27 do 7, né, no final da data hipotética, e esse medicamento ele vai durar até o dia 16 do 8. Então é importante para que a gente possa ter esse controle, tá? Então eu fiz aqui rápido, né, mas eu posso, só vou colocar uma fórmula aqui de si, né, porque quando ela estiver em branco, eu quero que ela fique em branco também, para não ficar aquela mensagem de erro, caso não tenha nada preenchido. Bom, tudo bem? A próxima aqui é o é o de alergias, é o outro módulo que está incluído, que é o módulo de alergia. Aqui a gente tem o seguinte, por exemplo, o paciente ele é alérgico, tá vendo que tem um módulo aqui, ó, alergias, o paciente não tem. Mas o paciente ele é alérgico ao quê? Vamos dizer que ele é alérgico a, não vou botar aqui de pirona, que ele estava usando de pirona. Ele é alérgico a ibuprofeno. E aí ele tem uma anafilaxia, ele teve, né, histórico de anafilaxia. E aí aqui nas alergias já muda e já deixa um flag aqui dizendo pra gente que o paciente é alérgico, e a gente tem uma lista aqui no processo de alergia. Pois bem, a gente já preencheu esses dados, o que a gente quer ver? Agora a gente quer ver a prescrição, como é que eu faço para executar a prescrição médica.
Então, aqui a gente coloca a nossa data, pode ser a data de hoje, a data que veio a prescrição médica. E a prescrição médica veio assim. No meu hospital, eu só extraio a prescrição médica do sistema e aí ela pode vir assim para mim. Eu vou pegar essa prescrição aqui e eu vou colar ela aqui dentro. Então eu vou colar aqui dentro e eu vou colar aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar uma parte da prescrição, acho que essa prescrição vou pegar essa prescrição médica aqui do hospital que eu trabalho, enfim, vou pegar uma prescrição aleatória e aí vou acrescentar aqui na minha aba, na minha aba de prescrição, ele checa aqui a prescrição médica, pode ver, e aí agora ele faz todo o tratamento do dado, né? Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, o paciente está fazendo uso de insulina, aí coloca aqui para administrar senhas, enfim, isso aqui usa um protocolo, né, para insulina Imbic. Por exemplo, ó, de pirona está prescrito 2 gramas, 6 em 6 horas. E aí o sistema, ele separa certinho aqui. Aí ele lê a prescrição médica, e aí quando ele lê a prescrição médica, ele já separa todas as doses e também o medicamento para que a gente possa trabalhar em cima desses dados. Tudo bem? Ó, tem a atorvastatina aqui, nimodipino, tem o meprazol, enoxaparina, tem o medicamento do paciente. Então, vocês verem aqui, ó, o medicamento do paciente, ele já extrai aqui também, já traz a dose desse paciente aqui também, e outros medicamentos. Tudo bem? Então, a gente tratou aqui a prescrição e agora a gente vem na aba dos dias. Aqui a gente vai sempre duplicando, né, ela, porque a cada dia a gente vai ter uma planilha dessa nova. Então, aqui também tem uma atualização. E na hora que a gente digitar a data aqui, que foi a data, deixa eu ver que data eu coloquei aqui, eu coloquei a data do dia 27/7. Quando eu colocar a data aqui do dia 27/7, a prescrição, ela vem para o módulo principal aqui. Então, aqui eu vou poder digitar as atualizações do paciente, e aqui eu também tenho as doses de cada um desses medicamentos que estão prescritos, tudo bem? Como a frequência e também a via de administração, tudo separadinho. Por quê? Porque você precisa fazer algum cálculo, você precisa fazer alguma análise que precisa dessa dose, eu vou ter um módulo adicional e eu posso inserir um módulo adicional para avaliar essas doses. Ou se eu quero ver se essa dose está dentro da faixa terapêutica para aquele medicamento. Posso inserir, enfim, um módulo nesse sistema que vai verificar se o medicamento está dentro da faixa terapêutica ou não. Aqui ele também vem junto com o flag de bilirrubina não está ativado, tá? Ou de função hepática, ele não está ativado nesse módulo, nessa versão da planilha, ela só está ativada o módulo de função renal, ou seja, medicamentos que necessitam de ajuste para a função renal. A gente tem aqui, por exemplo, ele indica que a metoclopramida é um medicamento que precisa, e ele também indica que paracetamol gotas também é. Então ela está bem prontinha, ela é um pouco diferente da outra, né? A outra era texto corrido, essa aqui ela já está separando as doses, porque eventualmente eu vou lançando outros módulos, eu tenho outros módulos também, e aí a gente pode integrar e acrescentar novos módulos a essa prescrição e a análise de prescrição. Esse aqui, ele é focado principalmente na reconciliação medicamentosa. Então, quando a gente desce aqui, o que a gente vê? A gente vê a reconciliação medicamentosa, ó, a gente traz, aí o paciente fez isso. Aqui é a prescrição médica. O que é que a prescrição médica vê? Tem a ciclovir? Não tem. Não está reconciliado, ó. Não tem a ciclovir aqui na prescrição do paciente. Tem a atorvastatina? Tem a atorvastatina. Essa atorvastatina está na dose correta? O paciente usava 40 miligramas. Quando a gente olha aqui, ó, a atorvastatina, o paciente está usando agora 80 miligramas. E antes era 40, então é um medicamento que ele está reconciliado, mas a dose está divergente. Aí automaticamente ele diz que a posologia como um todo está divergente, porque essa dose está divergente.
Se o paciente usasse, por exemplo, 80 miligramas, se eu alterasse aqui, vamos alterar para 80, ele ia falar que a dose confere uma vez ao dia, só que aqui está prescrito como noite, né? Porque provavelmente o médico colocou como à noite, aí ele não reconheceu como uma vez ao dia, 24 horas, mas isso aqui também dá para ajustar, porque depende muito das variações que a prescrição médica pode ter também. Mas é um critério que também é possível colocar e editar, porque essa planilha é totalmente personalizada. Mas o que, que ela diz? Ó? Ela olha para a atorvastatina, ela vê a dose, vê a posologia que está uma vez ao dia, e ela diz que está reconciliado e que confere a dose desse paciente. Checou a dipirona? Tem dipirona. Quantas vezes ao dia? Então, qual a dose? A dose está divergente. Por quê? Se a gente procura aqui a dipirona, a gente está usando 2 gramas de dipirona e ele usava 500 miligramas. Enalapril está prescrito? Não. Ciprofloxacino está prescrito? Não. Escitalopram está prescrito? Também não. Vamos ver o medicamento que o paciente usava. O medicamento do paciente. O paciente usava cilostazol. Está prescrito para o paciente cilostazol 100 miligramas. Vamos ver aqui se o cilostazol está prescrito. Cilostazol. Vamos ver se agora vai funcionar com cilostazol. Ele usava 100 miligramas. Usava 2 vezes ao dia. Então saiu 12 em 12 horas. Vamos ver se agora a planilha vai encontrar. O cilostazol está aqui na prescrição do paciente. Quando a gente olha, ele aparece aqui, ó. O medicamento está reconciliado. Na dose, confere, está 100. E a posologia também confere, porque está 12 em 12 horas. Então, como podemos ver, é uma planilha que a gente vai fazer a entrevista com o paciente. A gente já tem a prescrição médica aqui, com uma prescrição médica na nossa planilha, que a gente vai poder corrigir, vai poder ver a dose, vai poder analisar a dose de uma forma mais tranquila, poder calcular em cima dessa dose, poder fazer cálculos em cima dessa dose, para ver se está na dose correta ou não. Mas, a partir do momento que a gente está conversando com o paciente, acrescentando os medicamentos, a gente pode olhar. O nome não precisa necessariamente, ele precisa conter no texto, mas ele não precisa ter aqui a célula com um nome idêntico. Eu só escrevi cilostazol no meio desse texto e mesmo assim ele encontrou o cilostazol, tá? Então ele verifica tudo pretinho enquanto tá preenchendo e ele vai te dando os flags. Tá reconciliado, ó. Tá reconciliado, não tá. Confere dose, confere posologia. E aí isso acaba aí fazendo com que o teu processo de análise da prescrição médica ou de reconciliação medicamentosa seja bem mais fácil e bem mais tranquila. Por mais que tu vá olhar, vai passar o olho ali, tu sabe que o computador está mostrando. E se tiver algo divergente, como eu estou vendo aqui, ó, mostrou que a dipirona está divergente, usava 4 vezes ao dia, o paciente está fazendo aqui dipirona, tá fazendo 2 gramas, tu sabe onde está o problema e tu vai lá na prescrição e vai checar na prescrição, já sabendo a raiz do problema. É muito comum a gente no meio, a gente tem, sei lá, 20 pacientes, 10 pacientes para analisar com 10 prescrições, e realmente, cada dia tu olhar a prescrição, olhar a lista de reconciliação, acaba se tornando um processo muito cansativo para fazer manual. E aí, com essa ferramenta, esse processo se torna cada vez mais rápido. Aí, no outro dia, eu vou lançar uma prescrição médica nova aqui, ó, ela não está aparecendo, eu posso adicionar uma prescrição nova. É só eu pegar uma prescrição, não tem outra prescrição, jogar aqui embaixo e colocar a data. Então, assim, tem módulo para colocar até 4 prescrições, mas tu pode adicionar 4 não, 5, 6, 7 dias de prescrição. Mas, obviamente, se tu copiar aqui e colar tudo, por exemplo, se copiar aqui, colar embaixo, colar aqui embaixo, a gente vai ter a outra prescrição restante da prescrição, a gente pode colocar quantos dias a gente quiser. E aí é só mudar a data, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou só mostrar um exemplo, vou colocar aqui na prescrição de número 2. Vou botar a data de hoje, dia 1/8 de 2024, fazer uma alteração aqui, ó. Eu vou mexer na dipirona, vou tirar 2 gramas e vou colocar 1.500 gramas de dipirona, para vocês terem uma noção de como é que vai ficar. Dia 1/8, na hora que eu vier aqui, ó, colocar 01/8/2024, ele traz a prescrição, ó.
Tá vendo que ele traz a prescrição de 1.500 miligramas? E se eu colocar, por exemplo, a data de hoje, ele vai trazer a outra prescrição do dia 27. Então ele é totalmente intuitivo, ele já é bastante inteligente, então ele já checa pela data qual a prescrição médica que tu quer, e aí também aqui no dia seguinte vai checar novamente a reconciliação medicamentosa, caso tenha alguma alteração na prescrição. Principalmente se é a paciente de UTI, o paciente mais instável, que a equipe médica está mexendo muito na prescrição, por exemplo, a gente vai conseguir ter esse controle à medida que a gente for acrescentando a prescrição. Tudo bem? Bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se gostaram do vídeo e do método que eu desenvolvi, deixa o like, se inscreva no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Se tiver interesse em adquirir essa planilha, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, ou até mesmo lá no Instagram tem um link para o Hotmart. E quem assistiu esse vídeo até o final, vou deixar aqui vou deixar aqui um cupom de desconto escrito Eu Quero. Então vai lá no Hotmart, coloca Eu Quero e tu vai ganhar mais 20% de desconto para conseguir essa planilha. E aí, caso a gente precise personalizar, a gente pode combinar também de fazer a personalização da lista de medicamentos de acordo com a instituição que vocês trabalham. Tudo bem? E aí a gente pode conversar e avaliar como é que a gente pode fazer isso. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um forte abraço e valeu!